Bom, nós comentamos sobre as causas da poluição e os efeitos dessa poluição. Eu trago agora para vocês uma discussão sobre que ações que nós podemos ter como indivíduos ou como sociedade para tentar diminuir essas emissões e tentar frear um pouco os processos, como, por exemplo, o aquecimento global. Primeiramente, nós temos que pensar em tecnologias menos poluidoras. Então, um exemplo, por exemplo, o uso de filtros despoluidores nas indústrias, ou o incentivo de carros menos poluidores, ou de outras modalidades, como, por exemplo, o carro elétrico, em que a gente não tem emissão de gases, que já está tendo esse incentivo à produção, principalmente em países europeus, mas que pode também ter o incentivo global, né, dessa mudança dessas tecnologias. Outra questão, por exemplo, é o incentivo ao reflorestamento, ou evitar ao máximo a retirada da cobertura verde, diminuir os incêndios que nós estamos vendo agora, né, na Amazônia e agora aqui também no nosso bioma cerrado, no Pantanal, incêndios terríveis que estão acontecendo, que além de todo o prejuízo às espécies que ali existem, também tem um prejuízo ambiental, porque a gente tem uma grande emissão de CO2 por causa da queimada e a retirada dessa cobertura verde. As árvores, elas são importantíssimas porque elas sequestram carbono, elas retiram esse CO2 porque elas precisam para realizar fotossíntese. Então, quanto mais cobertura verde, mais você está favorecendo o planeta a reduzir o aquecimento global. Então, no momento que você retira a cobertura, você está indo, né, contrassenso a tudo que nós precisamos fazer. Então, um governo que não tem uma legislação e um rigor para evitar esses incêndios criminosos, ele está prejudicando ainda mais o planeta. Incentivar, por exemplo, o uso do transporte coletivo, ou, por exemplo, o sistema de carona nas grandes cidades. Então, 4 pessoas trabalham na mesma empresa. Por que cada uma vai com o seu carro? Pô, vamos todo mundo junto. Então, são ações simples no nosso dia a dia que diminuem a poluição. O incentivo aos parques nas cidades, às áreas verdes. Outra questão que eu trouxe também é a mudança dos hábitos alimentares. Nossa, professora, mas o que tem a ver o que eu como com emissão de poluição atmosférica? Tem tudo a ver. Como eu comentei, um dos GES, né, dos gases do efeito estufa, que causa, né, o aquecimento global, é o metano, que é o CH4. O metano ele vem tanto da decomposição, ele vem do cultivo de arroz, mas ele vem principalmente da pecuária. Então, no momento que você diminui um pouco o seu consumo de carne, ou que você deixa um dia na semana para você não consumir carne, você está diminuindo, né, a quantidade de carne que precisa ser produzida. Então, se as pessoas comessem menos carne bovina, ou seja, há uma mudança de hábito, querendo ou não, você iria ter uma redução da necessidade da criação desses gados. Então, também uma redução do CH4 que é emitido, do metano. Então, gente, está tudo interligado. Nós vivemos em um único planeta. A ação de uma pessoa ou a ação de um governo, ela vai interferir na vida de todos. Então, por isso que a gente tem que cobrar, né, do poder público essas ações. Por quê? Porque se essas ações não ocorrerem, se a gente não buscar tecnologias menos poluidoras, se a gente não buscar reflorestar e diminuir o máximo a retirada das florestas, se a gente não buscar uma mudança de hábito no nosso dia a dia, tudo vai interferir. Nós não vivemos isoladamente, nós não vivemos numa bolha. Então, esse aquecimento global, os efeitos na nossa saúde dessa poluição vão acontecer, porque eu não vivo isolado. Então, se a pessoa do meu lado não muda os hábitos, se o governo não está nem aí para as questões ambientais, isso vai interferir na minha vida. Então, por isso que a gente tem que repensar e também buscar soluções.